Nós vamos agora então colocar a Paola Cuenca aqui para conversar conosco diretamente de Brasília, para trazer também todas as atualizações lá. E a China acaba retirando o embargo à carne bovina brasileira. Nós tivemos aí então a decisão agora do governo chinês, que é um grande, talvez o maior comprador, e a Paola Cuenca vai trazer agora então as informações. Muito bom dia, Paola. Olá, bom dia. Agora há pouco, 2 secretários do Ministério da Agricultura conversaram com jornalistas aqui fora do Ministério. Foram os secretários de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, e o secretário de Comércio e Relações Internacionais, Orlando Leite Ribeiro. Eles falaram um pouquinho mais a respeito desse fim do embargo que a China, então, agora havia estabelecido, esse embargo que permaneceu por 4 meses, a respeito das exportações de carne bovina brasileiras para o país asiático. A GACC, que é o órgão de alfândega da China, informou durante ainda o horário da madrugada aqui do Brasil esse fim do embargo. E com isso, agora o Ministério da Agricultura passa a poder certificar novamente as carnes que estão passando pelos frigoríficos brasileiros e tem como destino final a China. Então todo o comércio de exportação para o país asiático deve ser retomado hoje mesmo para que esses exportadores e frigoríficos que ficaram nesses últimos 4 meses tiveram esse recesso das embarcações, das exportações para a China, agora possam retomar esse trabalho normalmente. Eu vou relembrar esse caso, porque o embargo dessas carnes, ele foi feito, que na verdade foi uma suspensão, foi uma autossuspensão determinada pelo Ministério da Agricultura no começo de setembro. Com o contrato que o Brasil tem fechado com a China para essas exportações de carne bovina, está estabelecido que no caso de detecção de alguns tipos de zoonoses, essas exportações precisam ser suspensas de forma voluntária pelo governo brasileiro, depois de também informar o país asiático a ocorrência desse tipo de zoonose. O que houve aqui no Brasil foram a identificação de 2 casos de mal atípicos da doença de vaca louca, o que significa que esses animais, eles não comeram outros produtos, rações, com restos de animais que estavam infectados com a doença da vaca louca. Se tratam de animais que já estavam mais velhos, com idade avançada, e por isso eles mesmos tiveram as alterações da proteína que causa essa doença do mal da vaca louca e com isso desenvolveram a doença. Os animais que foram diagnosticados com essa doença do mal da vaca louca em casos atípicos, eles foram abatidos e mesmo depois da identificação desses 2 casos da doença, também ali mesmo no início de setembro, a Organização Internacional de Saúde Animal analisou o caso aqui do Brasil e emitiu um parecer dizendo que os casos não representavam risco nem para a saúde humana e nem para a saúde animal. Apesar disso, do maior órgão de saúde animal do mundo ter feito esse parecer a respeito dos 2 casos identificados aqui no Brasil, a China manteve essa suspensão da compra de carne bovina daqui do Brasil durante 4 meses. E essa manutenção da suspensão dessas compras prejudicou bastante o agronegócio brasileiro. Somente em outubro, de acordo com a Abrafrigo, a Associação Brasileira dos Frigoríficos, 43% foi a porcentagem de queda nas exportações por conta da China, o maior comprador de carne bovina, não estar mais comprando esse produto do agronegócio brasileiro. Mas, a partir de hoje, então, esse comércio será retomado normalmente. Todas as carnes poderão ser certificadas e enviadas para o país asiático. De acordo com os secretários que falaram aqui, apesar dessas quedas que foram identificadas nas exportações para a China, eles disseram que no apanhado do ano todo, esses 4 meses sem os envios de carnes para a China, não deve trazer grandes prejuízos para o agronegócio brasileiro quando se vê em uma visão do todo. A balança comercial não vai ficar assim tão afetada. Nos meses isolados nós vemos números preocupantes, mas no acumulado de 2021 não deve sair um resultado que seja assim tão expressivo em comparação ao que foi sentido ao longo dos meses. Paola Cuenca daqui a pouco retorna diretamente de Brasília, atualizando as informações. Muito importante essa informação. Paulo Pozonoff, a China é o maior comprador da carne brasileira. Então, uma ótima notícia para o agronegócio nacional. Paulo. Marcelo, uma boa notícia aí para o agronegócio, né? Lembrando sempre que esse embargo aí não representou grandes prejuízos para o agronegócio, porque a demanda interna também estava muito aquecida. Aí eu sou obrigado a falar do outro lado dessa notícia, que ela pode representar, como a demanda interna continua aquecida, essa
notícia de que a China vai voltar a comprar a carne brasileira pode representar um aumento no preço da carne para o consumidor brasileiro. Então é uma notícia aí muito boa para o agronegócio, mas que pode gerar preocupação para o consumidor interno, né? A carne já está muito cara e também, como a carne também afeta a inflação, isso pode gerar preocupação também até para o presidente da República, que a gente sabe que vai enfrentar aí um cenário eleitoral bastante complicado ano que vem, por causa justamente da economia. Como você bem frisou, exatamente, e aí ao longo desse embargo não teve nenhum reajuste para baixo aí em relação ao preço da carne, a carne muito alta mesmo. Tivemos inclusive até um menor consumo nesse ano aqui no Brasil, depois de décadas aí, justamente em razão do preço.